Olá pessoal, quem fala é Diego Dias e você está no canal Rota de Full. No vídeo de hoje falaremos sobre reset de senha, boot menu e outras funcionalidades dentro do boot menu para suítes Tricom, HP e H3C e roteadores HP MSR, roteadores HSR baseados no sistema operacional COM/AIR. Vamos começar esse vídeo falando do acesso console. O acesso console é o acesso que o administrador conecta um cabo no seu notebook, no seu computador, direto na porta console do roteador, switch, e a partir daí ele não necessita de nenhuma configuração adicional de telnet, SSH ou IP. Eu sempre relaciono esse tipo de acesso como acesso físico, para melhor demonstrar. Então, conectado diretamente ao switch, o roteador, o administrador consegue fazer algumas configurações, como reset de senha, caso ocorra alguma falha na atualização do sistema operacional durante o upgrade, você consegue restaurar, fazer o upload ou restaurar a imagem anterior pelo acesso console. Você consegue fazer as primeiras configurações no equipamento, entre outras coisas. Toda configuração pelo acesso via console deve ser feita com muito cuidado, muita atenção, porque dependendo dos passos que você tomar, você pode acabar ou inutilizando o seu switch ou precisando de ajuda do suporte do fabricante para poder resgatar essa senha. Durante o processo de inicialização do switch, no processo de boot, ele passa pelo processo de boot, depois ele carrega o COM/AIR, o sistema operacional, e a partir daí, com o sistema operacional carregado em RAM, ele carrega a configuração. Para quebrar esse processo, durante o processo de boot, você tem alguns segundos para apertar Ctrl B. E quando você aperta Ctrl B, ele quebra o processo de boot e acaba entrando na tela do boot menu. Se o processo funcionar antes do contador chegar a zero, será registrada uma senha. Por padrão, não há senha configurada. Apenas pressione Enter e ele permite o acesso ao boot menu. Caso você não consiga fazer a tempo o Ctrl B, vai precisar reiniciar o switch, ficar atento e esperto apertando o Ctrl B sem parar até conseguir acesso ao boot menu. Aqui uma carinha do boot menu, eu acabei copiando o texto e colando, achei que ficou melhor visível do que apenas dar um print. Ele permite 10 opções, na maioria dos equipamentos mais antigos, permitem 10 opções, e dentre essas 10 opções, as mais importantes, elas continuam mesmo nas atualizações do switch. As opções são fazer o download da aplicação para flash, selecionar a aplicação para o boot, do boot menu ou do COM/AIR, exibir os arquivos existentes na flash, deletar arquivos da flash, modificar o password do boot room. Lembra que no slide anterior a gente falou que não tem senha, apenas digitar Enter. Entrar no menu de upgrade do boot room para fazer a atualização do boot room. Pular a configuração ao iniciar o switch. Desabilitar o password recover, que é para entrar no boot menu. E configurar o switch no Startup Mode. E a opção 0, a 10ª opção, Reboot. Vamos falar especificamente do reset de senha. Os equipamentos baseados no COM/AIR possuem basicamente dois tipos de senha. As senhas armazenadas no arquivo de configuração .cfg, que é o arquivo de configuração carregado quando o switch inicia, que é onde ele vai carregar as configurações de VLAN, rotas, portas, etc. E a senha armazenada no boot ROM. Para fazer o reset de senha, uma vez que o administrador herda um switch legado ou herda um parque de switches, uma rede, e não possui acesso ao acesso telnet, SSH ou acesso web a esse switch, esse roteador, dentro do boot menu, aperte o número 7, que ele vai fazer o switch pular a configuração que seria carregada ao iniciar, e depois você reinicia. Uma vez que você pula a configuração, o switch vai subir com as configurações padrão. Para validar os arquivos de configuração, dê um dir ali no System View do switch. Você vai ver que tem vários arquivos, como por exemplo, dependendo do switch, o arquivo .app, o arquivo .bin e o arquivo .btm, dependendo do modelo. E o arquivo mais importante para a gente são os arquivos .cfg, que é o arquivo de configuração. Para exibir o conteúdo do arquivo de configuração, digite more mais o nome do arquivo de configuração. A partir dali você consegue visualizar e copiar a configuração do switch. Se você aplicar essa configuração copiada em cima da configuração atual e salvar, ele sobrescreve, e na próxima vez que você iniciar o switch, eliminando, voltando ao processo de boot e desfazendo o skip configuration, digitando N7 e negando
aquele processo e reiniciando o switch, ele vai subir com a última configuração salva. Então, basicamente, você reescreve a configuração anterior da qual você não tinha senha. Para visualizar qual arquivo, digamos que tenha vários arquivos .cfg, o administrador em seus procedimentos gerava vários arquivos de configuração, dando display startup você consegue ver qual arquivo .cfg boota quando o switch inicia, né? Então ali, corrente startup saved configuration null, qual arquivo está carregado. No netmain startup saved configuration file, a gente consegue ver que o AA.cfg é o arquivo de configuração que vai iniciar a próxima vez que o switch for reiniciado. É possível também configurar um arquivo de backup, caso o arquivo primário seja corrompido. Ou mudar com o comando startup, espaço saved configuration e o nome do arquivo, em frente main, sempre no modo system view. Caso você queira baixar a configuração e editar apenas o usuário e senha, a configuração de usuários em um switch com a versão 5, basicamente é o local user, o nome do usuário. Você pode alterar o arquivo de texto como password, simple, e você coloca a senha ali em texto plano. E aí, o service type permitindo acesso telnet, o acesso SSH e o acesso via console, que é o terminal, e o nível 3 de autorização. Valide também se o user interface VTY04 está com Authentication Mode Scheme, ou se a console está com modo de autenticação ou não. Fica ao critério do administrador, dependendo do tipo de ambiente, habilitar ou não a autenticação por acesso via console. Sempre é sugerido habilitar esse tipo de autenticação. Caso você faça a cópia via TFTP, você pega esse arquivo para ser manipulado, você pode fazer com put, colocando o arquivo dentro do servidor TFTP, ou get para você pegar a configuração. Para fazer via FTP, o processo é bem similar também, dando um get ali no arquivo de configuração. Pode ser arquivo de configuração, sistema operacional, BTM, ou qualquer outro arquivo que você ache melhor, tá? Caso a autenticação não seja local, a autenticação seja via servidor redes, aí será necessário mesmo você colar a configuração e sobrescrever e efetuar novamente um tipo de configuração, caso seja necessário. Voltando ao boot menu, na opção 1 a gente consegue fazer download das aplicações para flash. Por exemplo, se o switch permitir colocar um pendrive, você consegue fazer uma cópia, ou você consegue efetuar configurações de TFTP para poder fazer a cópia diretamente para o switch pelo boot menu. Na opção 2 você consegue selecionar as aplicações para bootar, uma vez que você fez o download, né, ou upload para o switch dessa configuração. Você consegue selecionar qual a versão do ConAir selecionar para o switch bootar na próxima vez que reiniciar. Na opção 3 você consegue exibir todos os arquivos que estão em flash, tanto arquivos do ConAir, quanto arquivos de configuração, arquivos de boot, entre outras, do boot ROM, entre outras. Você consegue na opção 4 deletar os arquivos da flash, caso você precise fazer um upload, mas não tem espaço. Na opção 4 você consegue deletar para gerar mais espaço, tá? Não delete nenhum tipo de arquivo .btm. Você consegue modificar, inserir uma senha no processo de boot ROM. A senha em branco você consegue inserir uma senha ali. Na opção 6 você consegue fazer o upgrade do boot ROM. Na opção 7 você consegue pular o arquivo de configuração, habilitar ou desabilitar o skip current configuration, né, a configuração que será carregada. Na opção 8 você consegue desabilitar o password recover. Uma vez desabilitado e você perder a senha, não tem mais jeito. A opção 9, colocar o modo de startup do switch, e a opção 0 para você reiniciar o switch. Então sempre que executa uma configuração, é indicado, ao invés de você tirar do tomada e ligar, fazer o reboot por esse menu. Para mais informações, acesse computadores.com.br/ebook. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, o vídeo foi útil, clique em like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos que escrevemos sobre o processo de reset de senha. Se tiverem sugestões também, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.